Olá pessoal, seja bem-vindo a essa segunda videoaula, referente à aula 5. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre as propriedades das funções harmônicas, né? Na última videoaula a gente terminou, estabelecendo qual que é o formato básico de uma função harmônica. Eu coloquei que é uma função tipo um seno, mas nós vamos escrever nesse formato aqui. Por que nesse formato? Porque assim fica claro que o período de oscilação dessa função aqui é dado por esse número L. Na verdade é o dobro desse número aqui, né? E a gente está considerando uma função que começa aqui, ó, no menos L e vai até o L. Na verdade, eu posso até desconsiderar tudo que vem depois e tudo que vem antes. Tudo que eu vou fazer com essa função aqui, eu vou fazer somente dentro desse intervalo aqui. Por que só dentro desse intervalo? Por que eu não faço fora também? Porque não tem necessidade, né? Porque se a gente sabe que essa função aqui ela é periódica, e a gente entende o comportamento dela dentro de um intervalo, o comportamento dentro dos outros intervalos é idêntico. Então, a gente só precisa focar a nossa atenção para um intervalo só e ver o que acontece, né? Então, a partir de agora, tudo que eu for fazer, eu vou fazer somente dentro desse intervalo especificado aqui, ó, de menos L até L. Depois disso não me interessa, antes disso não me interessa. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar que a integral dessa função, dentro desse intervalo, dá zero. Geometricamente é fácil de entender isso, porque se a gente lembrar que a integral representa a área entre uma curva e o eixo x, a gente consegue ver aqui que essa área, na parte positiva, né, ela é idêntica a essa outra área aqui, na parte negativa. Essas duas áreas são iguais, né? Visualmente a gente consegue ver que são iguais, pelo menos. Só que uma delas está acima do eixo x e a outra está abaixo. Significa que uma contribui com o valor negativo e a outra contribui com o valor positivo. De tal maneira que quando somar todo mundo junto, uma vai cancelar com a outra e o resultado dessa integral vai ser zero, né? A área total integrada dentro de um período é zero. Então, o resultado que a gente tem é que a integral de menos L até L de seno de πx sobre L integrado sobre x, né? Isso aqui deve dar zero como resultado. Veja, eu não fiz essa conta, né? Eu só escrevi isso aqui baseado nessa observação. O próximo passo é, vamos fazer essa conta aqui de fato, só para a gente não correr o risco. Vai que a gente está deixando perder alguma coisa aqui. Vai que essas duas áreas aqui não são exatamente iguais, né? Só parece. Então vamos fazer essa conta de fato e verificar se isso aqui realmente, né, faz sentido. Então vamos lá. Quero resolver essa integral. Integral de menos L até L do seno de π vezes x dividido por L, dx. Bom, eu acho que vale a pena escrever uma tabelinha de integral aqui, porque nós vamos usar tanto a integral trigonométrica aqui nessa aula, né, que nessas aulas, né, a partir de agora, que eu acho que vale a pena escrever aqui, ó. O que é a integral da função seno de x? Se eu fosse integrar seno de x, eu tenho que pensar assim, quando eu derivo da cosseno? A função que quando eu derivo... Desculpa aí. Se eu vou integrar a função seno, né, eu preciso pensar o que quando eu derivo dá o seno, né? A função que quando derivada dá seno de x é a função menos cosseno. Menos o cosseno de x. Só que aqui não é x, né? É ax. Então vai ser ax. Tá? Outra coisa. Se a gente derivar essa função aqui de fato, né, derivada do cosseno, dá menos seno. Com esse menos fica positivo. Então vai ficar ax. Só que a gente ainda tem que multiplicar, usando a regra da cadeia, pela derivada do de dentro. Então multiplicado por a ainda. Então o resultado dessa conta dá a vezes o seno. Eu não queria que desse a vezes o seno, eu queria só o seno. Então para corrigir esse problema, a gente tem que dividir, acrescentar um a aqui dividindo, né, na parte de baixo. Então isso tudo aqui dividido por uma constante a, né? Bom, é integral indefinida, então eu deveria colocar uma constante aqui, né? Mas nos nossos exemplos essas integrais sempre vão ser definidas, né? Então a gente nem precisa se encanar tanto com isso aqui não, tá? Legal. E se fosse a função cosseno de x? Qual que é a integral do cosseno de x? Então vou deixar aqui anotadinho também, porque nós vamos precisar dessas tabelinhas de integral. Se for cosseno de ax dx. Bom, agora eu preciso pensar qual função que quando eu derivo dá cosseno. Essa função é a função seno de ax. Né? Pelo mesmo motivo, vou ter que dividir o resultado por a. Então tá aí, mais uma constante porque é integral indefinida. Né? Então essa tabelinha aí pode ajudar bastante a gente, né? Em particular para resolver essa integral que a gente está tentando aqui em cima. Ó.
Então, de acordo com esta formulinha, a integral do seno de uma constante vezes x vai ser menos o cosseno de todo esse negócio aí, dividido pela constante que aparece multiplicando x, que no nosso caso aqui é π sobre L. Então, tudo isso dividido por π sobre L. Tá? Isso tudo variando de menos L até L. Certo? Muito bem. Agora que eu já usei a integral, deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho para ganhar um espaço. Tá? Então, o que vem na sequência? Esse π sobre L que está aqui embaixo, eu posso colocar ele, inverter a fração, né? Fica L sobre π, com o sinal de menos que já estava ali. Aí vai ficar o cosseno de πx sobre L, variando de menos L até L. Então, fazendo essa substituição, isso vai ser menos L sobre π, que multiplica, a parênteses aqui, ó, abre um colchete, na verdade, né? Cosseno de... Quando eu colocar L no lugar do x, vai ficar cosseno de π aqui, que o L vai cancelar com L de baixo, né? Menos... Quando eu colocar menos L, vai ficar cosseno de menos π. Cosseno de π e cosseno de menos π são iguais, porque a função cosseno é uma função par, quer dizer que quando você tem um sinal de menos aqui dentro, você pode botar um mais ali que não vai fazer diferença nenhuma. Então, cosseno de π menos cosseno de π, isso aqui dá zero, né? Ou, mas não lembrava dessa propriedade de que o cosseno é uma função par. Não tem problema. Cosseno de π é 1. Não, desculpa, cosseno de π é menos 1, né? Cosseno de menos π também é menos 1. Esse menos com esse menos, fazendo o jogo de sinal, vai ficar positivo, 1 positivo. Menos 1, o resultado dessa conta aqui vai ser, conforme a gente já esperava, 0. Então, está provado aí para vocês que aquela integral, né, dá de fato 0, conforme a gente tinha antevisto aqui, ó. Antevido aqui, né? Então, a integral do seno num período completo vai dar 0. E se eu fizer a integral da função cosseno? Bom, aí eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que a mesma coisa vale para a função cosseno. Se você fizer integral de menos L até L do cosseno de πx sobre L, isso aqui também dá 0 como resultado. Legal? Então verifiquem. Então tá aí, duas informações, né, duas propriedades bastante importantes das funções seno e cosseno que a gente vai usar elas bastante. Muito bem. Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte. Tá, agora vamos fazer o seguinte, ó. Quero olhar aqui esse gráfico que está representado aí para vocês, é o gráfico da função seno, aquela função, né, seno de πx sobre L, e aqui a gente consegue mudar o valor do L, né? Então veja o que acontece quando você muda o valor do L, a função ela fica mais esticada ou mais alongada, né? Mas enfim, aqui de qualquer forma, né, independente do valor do L, dá para ver que a gente tem um período de uma oscilação completa aqui, tá? E aí o restante da função seria a repetição de tudo isso, né? Mas que aqui não convém colocar. Mas se a gente quiser, né, a gente pode imaginar que ela se continua para os outros lados. Eu só estou interessado mesmo no que acontece dentro dessa faixa, né? Por isso que eu nem me dei o trabalho de deixar o restante. Deixar assim mesmo, tá? Legal. Essa função que está representada aqui em azul é a função πx sobre L, ó. Essa daqui que aparece aqui escrito pra gente, tá vendo? Seno de πx sobre L. O que eu quero fazer agora eu quero definir uma nova função, que eu vou chamar de h de x, que ela só vai acontecer nesse intervalo de menos L, enquanto o x é menor que menos L, que é menor que L, tá? E a função vai ser seno de, sei lá, 3 π, 3 vezes π vezes x dividido por L. Tá aí a função. E eu vou criar um número n que ele pode ser qualquer número inteiro, 0 até, sei lá, 10. Né? Pode ser negativo também, mas eu não vou colocar não, só para facilitar aqui eu vou colocar n. Acho que é isso.
Bom, deixa eu só arrumar aqui o layout, porque essa função está muito... Aqui, vou engrossar ela um pouquinho. Tá. Se eu fizer esse número n igual a 1, que eu perdi ele aqui, o que a gente consegue observar é que a função fica idêntica à função que já estava aqui antes, né? Então veja que ela ficou desenhada por cima, né? Exatamente por cima ali da função que já tinha antes. Agora, se eu fizer n igual a outros valores, o que a gente consegue perceber que vai acontecer aqui? Opa, deu um problema aqui. Aí sim. Tá, de novo. Se eu fizer n igual a 1, eu tenho exatamente a função que eu tinha, né? Tanto que ela fica desenhada por cima. Mas se eu fizer n igual a 2, ó, a função fica um pouquinho diferente. n igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Tá? Mas o que dá para perceber aqui? O que dá para perceber é que dentro desse intervalo aqui de menos L até L, que eu já tinha fixado antes, vai acontecer mais do que uma oscilação. Então, para n igual a 2, essa função oscila duas vezes. Ó. Duas vezes. Né? Enquanto que para n igual a 1, ela oscila uma vez só. Né? Para n igual a 3, ela vai oscilar 3 vezes. Ó. Uma oscilação, duas oscilações, 3 oscilações. Né? E assim por diante. 4 oscilações, 5 oscilações, 10, 20 e assim vai. Né? Então, quando a gente aumenta... quando a gente pega a função que a gente tinha antes e multiplica por um número natural, o argumento, né, onde o número tem que ser necessariamente inteiro ou natural, o que você está fazendo é aumentando a quantidade de oscilações ali dentro daquele intervalo. E o que isso tem de interessante? O que isso tem de interessante é que se você fizer a integral de menos L até L, o resultado dessa conta aqui também vai ser zero. Porque, embora tenha mais do que uma oscilação, a integral de cada oscilação vai continuar sendo zero, né? Porque olha só, basta olhar, né? A quantidade de áreas que estão acima e as quantidades que estão abaixo do eixo do x, elas são iguais, ó. 1, 2, 3, 4 áreas para cima, 1, 2, 3, 4 áreas para baixo, né? Então elas vão se cancelar também. Então isso aqui eu estou falando para mostrar para vocês que a gente pode generalizar aquele resultado que a gente tinha escrito antes para quando você multiplica aquela função o argumento daquela função por qualquer número inteiro. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu quero escrever agora a seguinte coisa aqui, ó, que a gente pode, deixa eu até colocar numa outra folha, né? A integral do seno de n vezes πx sobre L dx, isso aqui também é igual a zero, se você integrar no intervalo de menos L até L. Né? Porque esse n aqui, se ele for um número inteiro, como é o caso, ele representa a quantidade de oscilações completas, né, que tem ali dentro desse intervalo. E se só existem oscilações completas dentro desse intervalo e a integral dentro de cada oscilação é zero, né, o resultado dessa conta permanece sendo zero. Mas a gente pode verificar isso aqui, né? A gente pode fazer a continha e ver se isso aqui realmente procede. Então veja, para isso eu só preciso lembrar, né, daquela propriedade que eu tinha escrito lá atrás, que é a integral do seno de alguma coisa, ó, qualquer coisa que multiplica x, n, π sobre L vezes x, dx vai ser menos o cosseno disso tudo dividido pela essa constante, né, que no nosso caso aqui é L sobre nπ. Né? Isso aqui ainda pode ser escrito assim, ó, menos nπ sobre L, que multiplica o cosseno de nπ x sobre L. E aí agora a gente precisa lembrar, né, tem que substituir o limite de integração aqui de menos L até L. Então o resultado dessa integral vai ser menos nπ sobre L. Veja, quando eu substituir o x por L, isso aqui vai ficar cosseno de n vezes π, menos o cosseno de menos nπ, né? E aí, novamente, o resultado dessa conta aqui dá zero, né? Se você fizer o cosseno de nπ ou menos nπ, né? E essa função aqui é uma função par, né? A função cosseno ela é par. Esses dois números são idênticos, então o resultado dessa conta aqui vai dar necessariamente zero. Tá?
Então tem outro resultado importante aqui também. Ó. Eu vou começar a fazer um quadradinho desses resultados importantes, ó, no retângulo, né, para a gente delimitar, né, quais são as integrais importantes aqui que a gente concluiu. E veja que essas integrais importantes, todas elas foram iguais a zero até agora, né? Olha, um monte de integral que dá zero, como é que isso pode ser importante, né? E é justamente do fato disso aqui dar zero que sai a relevância dessas funções, conforme a gente vai ver logo mais para frente, tá? Bom, também, ó, essa conta aqui a gente fez para o seno, né? Mas se eu tivesse feito para a função cosseno, e aí eu deixo de exercício para vocês, se deve verificar a mesma coisa. A integral de menos L até L do cosseno de nπx sobre L, isso aqui é zero, sempre, né? Então vamos fazer aqui um quadradinho também, porque essa é uma integral importante. Legal? Então essas são as propriedades fundamentais que eu queria mostrar nessa videoaula e que nós vamos precisar bastante delas conforme a gente já vai ver. Tá, mas aí a pergunta que surge é, essas integrais vão ficar sempre sendo igual a zero, né? Porque se for ficar fazendo integral para o resultado dar zero, a gente não vai conseguir também fazer nada de muito importante, né? Só vai conseguir fazer algo relevante se tiver alguma delas que não dê zero, né? Porque a gente precisa tirar alguma propriedade daí. E você pode pensar da seguinte forma, ó. Eu já sei que se eu integrar seno ou cosseno em um período, vários períodos, ou então colocar várias oscilações dentro de um período só, sempre vai dar zero como resultado, né? Sempre que a gente estiver integrando nesse intervalo simétrico de meio período. Mas, e se eu integrar a função seno ao quadrado de alguma coisa? Ou então a função cosseno ao quadrado? Porque a função seno ao quadrado, ela não pode ser zero. Da mesma forma, a função as duas, né, ao quadrado não pode ser zero, porque elas não vão, a integral, porque elas nunca vão ser negativas. Para que a integral da função seja zero, é necessário que você tenha uma parte de cima, uma parte de baixo, uma positiva, outra negativa, para elas se cancelarem. A função cosseno ao quadrado, ela é sempre positiva, então não tem parte negativa para cancelar, né? A mesma forma, a seno ao quadrado também, ela é sempre positiva, então não vai conseguir cancelar nada. Então é bem possível que quando eu fizer a integral do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado, o resultado dessa conta não dê zero, não vai dar zero, né? E é isso que a gente vai fazer aqui na sequência, ó. O que eu quero fazer agora é essa continha aqui, ó. Mas antes... Opa, peraí. O que aconteceu? Aí. Vamos fazer uma integral simples, bem simples aqui. A integral do seno ao quadrado de um número, de x, né? Dx. A primeira questão que surge é como resolver essa integral aqui? Ou então a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Como que a gente resolve essa integral? Qualquer uma das duas. Se fosse só o seno, eu saberia. Se fosse só o cosseno, eu também saberia, né? Mas seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, aí complicou um pouco. Mas tem uma maneira para resolver essa integral. Você precisa antes simplificar essas expressões, né? Usando uma formulinha de soma de arcos. Então a gente sabe que se você fizer assim, ó, o cosseno de um número mais outro número, uma soma de arcos, né? Isso aqui é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Em particular, se esses dois números aqui forem iguais, a gente tem a seguinte coisa, ó, cosseno de duas vezes um número é um caso particular em que A e B são iguais, né? Então vai ficar cosseno A, que é cosseno ao quadrado de A, menos seno A, que é seno ao quadrado de A, né? Então olha só, o cosseno do dobro de um número é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Tem uma outra coisa que envolve seno ao quadrado e cosseno ao quadrado também, que é aquela propriedade fundamental, né? Que o cosseno ao quadrado de um número vezes mais o seno ao quadrado desse mesmo número, o resultado dessa conta sempre dá 1. Então olha que interessante, né? Se eu fizer a soma dos dois, o resultado dá sempre 1. Se eu fizer a diferença, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno do dobro do ângulo, tá? Então, se eu subtrair uma equação da outra, eu consigo separar um cosseno ao quadrado, ou então um seno ao quadrado, né? Deixa eu colocar isso aqui numa outra página aqui, ó. Veja, se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer? Soma a primeira com a segunda. Então, ó, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado
do lado esquerdo aqui vai sobrar 2 vezes o cosseno ao quadrado de A. E do lado direito vai sobrar 1 mais cosseno de 2 vezes A. Né? Ou se eu pegar esse 2 aqui e passar dividindo, eu posso escrever também que o cosseno ao quadrado de uma coisa é 1 dividido por 2 mais 1 meio do cosseno de 2A. Equivalentemente, eu deixo como exercício para vocês, se eu fizer a diferença uma equação menos a outra, eu consigo mostrar que o seno ao quadrado de um número é igual a 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2A. Então essas duas relações aqui são bastante legais, porque com elas eu consigo resolver a integral do seno ao quadrado do cosseno ao quadrado. Como? Bom, no lugar onde, lá dentro da integral onde aparece cosseno ao quadrado, você substitui por tudo isso aqui. Qual é a vantagem de fazer essa substituição? A vantagem é que daí aparece a integral do cosseno só, né? Em vez de você fazer a integral do cosseno ao quadrado, você faz a integral do cosseno. Ó, tem um 2 multiplicando aqui, mas tranquilo, né? A gente consegue lidar com isso sem problema nenhum. Então, voltando lá para a nossa integral, a gente pode fazer a seguinte coisa, ó. A integral do cosseno ao quadrado de x dx é a mesma coisa que a integral, a parênteses aqui, de 1 meio mais 1 meio de cosseno de 2 vezes x dx. Portanto, fazer essa integral aqui vai ser, ó, a integral de meio vai ser meio x, né? 1 meio vezes x. Mas a integral do cosseno, já tem um meio aqui em evidência. O que eu derivo da cosseno? É seno. Então, isso aqui é seno de 2x, dividido por 2, né? Mas ó, tem um sobre 2 aqui, um sobre 2 aqui, eu vou arrumar aqui, vou colocar 1 sobre 4. 1 sobre 4, e aí eu tiro daqui. Né? Mais uma constante. Se você colocar uma constante, bota aí. Né? Então, ó, cosseno ao quadrado dá para resolver tranquilo, né? A integral do cosseno ao quadrado dá essa continha aqui. Deixa eu só... Peraí. Organizar aqui de um jeito melhor. Então, o resultado aqui é integral do cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Bom, veja, é uma integral indefinida, né? Nem substitui limite de integração, nada, é só para ter a fórmula mesmo. Tá? Aí, ó, tarefa. Faça a mesma coisa, né? O mesmo procedimento para o seno ao quadrado. Se vocês resolverem a integral do seno ao quadrado, o resultado obtido deve ser a seguinte coisa. A integral do seno ao quadrado de x dx. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio de x menos 1/4 do seno de 2x, mais uma constante. Então essa integral também, né, se a gente precisar, ó, tá aí no nossa listinha de fórmulas de integrais, tá? Legal, mas assim, vamos contextualizar isso aqui, né? Isso aqui é só uma função arbitrária. O que eu quero mesmo é fazer a integral daquela função que a gente definiu, né? A integral do cosseno ao quadrado, né, de πx sobre L dx. Na verdade, a gente pode colocar até um n aqui, né, que é aquele n, aquele número inteiro, n πx dividido por L dx. E aí eu vou integrar de menos L até L. Então, sempre integrando nesse intervalo aqui, ó, de menos L até L. Tá? Então, veja. Fazendo isso, como é que fica o resultado dessa continha aqui, dessa integral? Né? Eu saberia usar direto se fosse aqui uma integral de cosseno ao quadrado, né? De x somente, se tivesse nada aqui dentro do argumento. Acontece que no nosso exemplo tem aqui, ó, um monte de coisa, né, junto. Além do x, tem um monte de constante aqui acompanhando o x. Então, talvez aqui caiba a gente fazer uma pequena mudança de variáveis, só para ficar mais limpo esse problema. Vamos chamar de nπx sobre L, vou chamar de u. Dessa forma, du dx, se eu derivar isso aqui em relação a x, vai ficar nπ sobre L, né? Ou ainda, du é a mesma coisa que n vezes π sobre L vezes dx.
Ou ainda, né, se eu quiser isolar o dx, é L sobre nπ vezes du. Fazendo essa substituição aqui, a gente fica com a seguinte coisa, ó. Isso aqui vai ficar integral de menos L até L. Não, aliás, não vou nem colocar o limite de integração, depois eu ponho. Vai ficar integral do cosseno ao quadrado. Bom, isso tudo que está aqui dentro do parênteses vai virar U, né? E no lugar de dx, eu coloco L sobre nπ du, né? Esse aqui é uma constante, pode até tirar fora da integral, então fica L sobre nπ vezes a integral do cosseno ao quadrado de U du. Bom, essa integral aqui eu sei fazer, né? Essa integral aqui é idêntica a essa daqui, ó. Né? Só muda a letra. Lá a letra que a gente está usando é U, aqui a letra que a gente está usando é X, né? Então, fazendo essa continha aqui, isso aqui vai ficar 1 sobre nπ, que multiplica 1 meio de U menos, mais, né? 1/4 do seno de 2 vezes U. Isso tudo ainda tem que botar o limite de integração. Só que antes de botar o limite de integração, eu vou trocar, né? Destrocar agora, né? Lembrando que U pra gente é isso aqui, né? nπx sobre L. Então a conclusão que a gente chega é essa aqui, ó, que essa integral, vou colocar aqui mesmo. Essa integral vai ser nπ sobre L. Deixa eu voltar aqui para ver se eu não estou falando besteira. Não, é L sobre nπ, nada a ver, né? L sobre nπ, abre parênteses, meio de U, então vai ficar npx sobre 2L, npx sobre 2L, menos 1/4 do seno. Não vai caber aqui, como eu já imaginei, né? Eu já insisti em fazer. 2 vezes, o que aparece aqui? 2 vezes o U. 2 vezes o U, então vai ser 2 vezes npx sobre L. 2npx sobre L. Isso aqui variando de menos L até L. Bom, mas aí olha só. Fazendo agora a substituição dos limites de integração, né? Isso vai ficar L sobre nπ, abre parênteses aqui. Quando eu trocar por, fazer só o primeiro termo, quando eu trocar por L, isso aqui, o x por L, vai ficar nπ sobre 2. nπ sobre 2. Menos, aí depois eu vou trocar por menos L, vai ficar mais nπ sobre 2 de novo. Isso aqui é só o primeiro termo, né? Menos, aí o segundo termo vai zerar, né? Porque quando eu trocar por o x por L, vai ficar 2 vezes n vezes π. O seno de um múltiplo de π dá sempre zero, né? nπ, 2π, 3π, assim por diante. Então esse termo aqui vai dar sempre zero. O que sobra no final das contas é que aqui vai ficar nπ sobre 2 mais nπ sobre 2, aí nπ, cancela, cancela, fica só o L. Ó, nπ de cima, esse aqui vai ficar nπ embaixo, e aqui vai ficar nπ. E aí esse cancela com esse, dá só o L. Então a conclusão que a gente chega é que a integral, olha só que importante essa conclusão, do cosseno ao quadrado de n vezes π vezes x dividido por L dx, isso aqui dá como resultado L. Ou seja, o resultado dessa integral é o tamanho do intervalo, né? O tamanho do período, metade do período, na verdade, né? Porque o período inteiro é 2L. Veja que não depende desse número inteiro aqui, né? Pode ser qualquer número inteiro que você colocar aqui, o resultado vai dar sempre a mesma coisa. Então, essa função aí, ela tem essa característica, né? Bem importante. Muito bem. Tarefa: fazer a mesma continha, só que para o seno ao quadrado. Espera-se que o resultado fique idêntico, né? Então, o que vocês vão fazer é integral de menos L até L
do seno ao quadrado de n πx sobre L dx. E isso aqui tem que dar L também. Então, isso aqui é uma outra integral importante que a gente tem para fazer. Legal? Tá. As duas próximas integrais que eu vou fazer na outra videoaula, né, são só mais duas integrais bem simples que nós vamos fazer, e com esse conjunto, né, de continhas que a gente vai deduzir, a gente já consegue ir além, né, e definir as séries de Fourier logo logo. Então vejo vocês no próximo vídeo.